Vamos lá. Dois espelhos planos, E1 e E2, formam entre si um ângulo alfa. Tá? Um raio de luz R incide no espelho E1, segundo um ângulo de incidência igual a 30 graus. Após refletir em E1, incide perpendicularmente no espelho E2. Para que isso ocorra, qual deve ser o valor de alfa? Bem, como a gente já passou meia hora aqui, eu vou adiantar essa questão com vocês, tá? E entender o que está acontecendo. Eu tenho dois espelhos, certo? Estão formando um ângulo alfa entre eles, eu não sei quanto vale esse alfa. Então vamos aqui montar dois espelhos. Um está assim, eu não sei como é que está, ok? Mas eu vou supor aqui, mas o ângulo não vai ser alterado entre eles, porque qualquer posição que eu colocar, a análise vai ser a mesma, tá? Então ele faz um ângulo com ele, tá? Eu não sei que ângulo é esse, certo? Entenderam? Então um está de um jeito e um faz um ângulo com ele, que é o ângulo que ele quer descobrir, certo? Entenderam até aí? Uhum. Ok. Então a luz ele diz que bate no espelho, eu vou chamar aqui de espelho E1, tá? Esse é o espelho E1. Esse aqui é o espelho E2, beleza? Ele fala o seguinte, que a luz bate no E1, tá? Com um ângulo de 30 graus, já a gente bota esse valor. E ele fala que reflete e bate aqui no E2 perpendicular. Perpendicular é o 90 graus, tá, pessoal? Vocês sabem disso, né? Então ele bate aqui, ó, e fica fazendo um ângulo de 90 graus com esse espelho. Tranquilo? Então tem que formar aqui esse ângulo de 90 aqui com o espelho, certo? Entenderam o que aconteceu com a luz agora? Sim. O que vem no 1 Tranquilo? reflete no 2, né? Isso. Aí ele bate no 2 perpendicular, então esse ângulo tem que ser 90 graus. Beleza? Beleza. Então vamos traçar as retas agora, normal, e entender o que está acontecendo. A reta normal bateu aqui o ponto, tem que ser assim, certo? Todo mundo enxerga isso? Sim. Aquele mesmo Eu vou negocinho da até reta, da crista reta, né? Formato vou de reta. tracejar assim para não ficar muito pesado, porque normalmente a gente traceja a reta normal, tá? Enfim, essa é a reta normal. Beleza. Essa é a reta normal. Então vamos analisar a geometria agora, beleza? Qual foi o ângulo que a luz incidiu que ele disse? Deu de 30 graus. 30. Então, ó, a luz bateu aqui, então esse ângulo aqui, tá? Esse ângulo aqui, não ficou bonito, mas o importante é entender. Esse ângulo aqui foi 30 graus, certo? 30 graus. Aqui. Beleza. Ele quer saber o ângulo entre esse espelho E1 e o espelho E2. Tá? E1 aqui. Então, eu vou completar aqui essas retas para ver onde eles se encontram, tá? Então, vou colocar aqui até de uma outra cor. Tá? E ver onde eles se encontram. Enfim, tá mais ou menos. Por que isso? Porque é esse ângulo aqui que ele quer saber. Todo mundo enxergou isso aí? Ele quer saber esse ângulo aqui, ó. Entre essas duas retas aqui que formam o espelho. Ele quer saber esse ângulo. Certo? Ele quer saber esse ângulo que ele chamou de alfa. Eu não vou conseguir escrever esse alfa aqui no Paint, não. Vocês entenderam, né? Ele quer saber esse ângulo aqui, certo? Sim, certo. Então, vamos analisar aqui. Pessoal, se esse ângulo aqui é 30, quanto é esse do outro lado aqui? 30. 30. 30 também, certo? Beleza. 30 graus também. O ângulo de incidência é igual ao de reflexão sempre, tá? Aí eu pergunto para vocês, entre o raio aqui refletido e esse espelho, não é perpendicular? Então, esse ângulo aqui vai ser o ângulo reto. Quanto é o ângulo reto?
90 graus. 90 graus, beleza? ,90 graus, certo? Então vamos lá agora. Analisando. Aqui eu já tenho 90. Entre a normal e a superfície aqui tem que ser quanto também? 90. Aqui eu já tenho 30. Falta quanto para cá? 60. 60. Então, esse ângulo aqui é 60 graus. 60 graus, beleza? Aí a perguntinha de geometria. Aqui é 90, aqui é 60. Isso é um triângulo. Como você enxergar que é um triângulo, não é? Qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo? E aí? 180. 180. Tá? Então esse ângulo aqui que é a resposta, que eu vou botar em negrito e em vermelho. Tem que ser quantos? 90 mais 60, 150. Falta quanto para 180? 30. Então, o ângulo entre os dois espelhos é 30 graus para poder isso aqui acontecer, tá? Bater em um e vir perpendicular nessa situação. Alguma dúvida, pessoal? Isso é questão de geometria, tá? Aí você tem que praticar bem a matemática, ok? Tem que lembrar os fatores da geometria lá, de triângulo, das figuras que podem aparecer, beleza? Só escrever aqui a resposta para ficar lá, né, no vídeo gravado. Então, 30 graus. 30 graus é a resposta. O ângulo entre E1 e E2 é 30 graus. Dúvidas? Podem perguntar. Já entendi. Tranquilo para todo mundo? Então é só montando quebra-cabecinha. Sabendo o que é que está acontecendo com cada ângulo. Eu sei uns fundamentais. Que o de incidência é igual a de reflexão. Eu sei que a normal vai ser sempre 90 graus com a superfície. A partir daí você resolve qualquer figura que aparecer. Beleza? Tá? Beleza. Então, eu vou iniciar aqui a outra parte do assunto. Eu vou deixar a outra questão para vocês tentarem. Vou iniciar o assunto aqui com vocês, tá? Então, vamos lá. A gente falou da reflexão, pessoal. A gente falou dos espelhos planos, ok? Que eles aplicam lá a lei da reflexão. E eu tenho as imagens atrás do espelho. Isso atrás é entre aspas, né? Que não tem nada atrás do espelho. Vocês estão vendo só a noção de profundidade. Tá? A distância do objeto é igual à distância até a imagem. Tá? Então, se eu estou a 2 metros do espelho, meu reflexo, a minha imagem, vai estar a 2 metros dentro do espelho também. Tá? Por conta da lei da reflexão. Isso quando o espelho for reto, plano. Só que agora, o que a gente vai fazer é analisar os espelhos curvados. Tá? E aí que vai começar algumas imagens de formação de imagens diferentes do que a gente já analisou. Ok? Tá todo mundo enxergando aí? Então vamos lá. Sim. Vou analisar os espelhos esféricos. Então são os espelhos curvados. Tá? Então como ele tem uma curva, tá? A gente pode relacionar ele com uma circunferência. Nesse caso, uma esfera. Tá? Circunferência no plano, uma esfera tá? No sólido. Então, ó, imagine que eu estou em uma esfera e eu vou cortar um pedaço dela. Ok? Esse pedaço dela vai formar o meu espelho, tá? Curvado. Tranquilo? Por enquanto, ok para todo mundo? Sim. Então, ó, quando eu corto e pego esse pedaço, eu tenho duas coisas aí para trabalhar. A parte de dentro da curva e a parte de fora da curva. Todo mundo consegue enxergar isso? Aham. Tá? Então, a gente vai chamar por nomes específicos agora, tá? A gente vai chamar de espelho côncavo, quando eu estou falando da parte de dentro da curva, e espelho convexo, quando eu estou falando da parte de fora da curva. Ok? Ficou claro isso para vocês? Professor, Ficou. pode explicar de novo? Não entendi, não. Tranquilo. Tranquilo. A gente está pegando espelhos curvados.
Então, a gente vai analisar ele através de esfera, tá? Porque é da geometria que a gente está estudando, lembra disso? É a óptica geométrica, depende de fatores geométricos da matemática. Então, como eu estou curvando o espelho, eu vou tratar de um ente geométrico que é a esfera, tá? Então, eu vou cortar um pedaço dela e pegar meu espelho. Com esse corte, eu separo duas partes desse espelho. Tem a parte de dentro da curva, tá? Então, imagina aqui o espelho em forma de C, né? A curva. Eu tenho dentro do C, como nesse primeiro caso aqui, e tenho fora do C, tá? A luz pode bater fora ou dentro. Se for bater fora ou dentro, eu tenho nomes específicos. Se ela bate dentro da curva do espelho, tá? Eu chamo de espelho côncavo. E se bate na parte de fora da curva, eu chamo de espelho convexo. São apenas nomes, tá? Para a gente saber separar um do outro. Tranquilo? Aham. Côncavo, convexo, sempre. Só tem esses dois tipos, tá? Fora o plano, né? Mas o plano não entra nos curvos. Beleza? Vamos prosseguir. Sim. Então, não se assustem. Como a gente está falando da óptica geométrica, pessoal, a gente vai começar a tratar de marcações geométricas, de referencial aqui, de eixo, de coordenada e tal, nesse espelho. Tranquilo? Por que essas marcações são importantes? Porque é a partir delas que a gente vai entender como é que se formam as imagens. Ok? Então vamos Certo. lá. Aí, cada nomezinho é tipo uma classificação de cada pontinho desse, né? Exatamente. Tá? Então, ó, eu vou ter um eixo, tá? Que vai marcar meu referencial do movimento da luz, onde é que as coisas estão, é o eixo da distância, tá? E separando aqui esse eixo, quando ele separa o espelho em duas partes simétricas, em cima e embaixo, então ele pega o espelho na metade, né? Esse eixo principal, quando ele toca no espelho, tá? Esse eixo, separando ele em duas partes iguais, esse ponto eu chamo de vértice, beleza? Professor, por que você não seguiu a ordem? Porque eu gosto de explicar em algumas situações para ficar mais simples para vocês, tá? Então, entender o eixo, separa ele de cima e embaixo de partes iguais. Onde esse eixo toca no espelho, eu chamo de vértice. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Não. Não. É justamente porque também é uma linha reta, né? É como aquele negócio de matemática. Isso. Tá? Então, como a gente está analisando geometricamente, eu tenho aqui, se eu continuasse o desenho do meu espelho, eu teria uma circunferência. Então, a gente vai analisar com fatores de circunferência, tá? Então, a gente vai analisar o centro de curvatura. Ok? Então, imagina a circunferência completa, tá? E tem o centro de curvatura, certo? Que seria esse ponto aqui, que justamente é o raio da minha circunferência. Ficou claro isso para vocês? Sim. Então, tem o centro, a distância do centro para cá vai ser o meu raio. Tranquilo? Uhum. Beleza. Isso é só questão de referencial, né? O que mais? O eixo, que eu já falei para vocês, né? E eu tenho aqui o centro e tenho o vértice. Entre eles, tá? Eu tenho um outro ponto. Esse ponto é chamado de foco. Ok? Então, centro C, vértice V, foco F. Tranquilo? Sim, é sempre representado por letras, né? Uhum. Então, tem o C, F, V. Olha aqui. O que é que vai acontecer? Como a gente está trabalhando o raio de curvatura, uma circunferência, isso é muito importante. Tanto é que o foco do espelho depende do raio dele, tá? Então, o foco ele vai ser sempre a metade do raio. Então, ele sempre vai ficar na metade entre o vértice e o centro. Ficou claro isso para vocês? Uhum. Ô Luan, esse alfa quer dizer alguma coisa? Esse alfa é o ângulo de abertura do meu espelho. Eu posso ter espelho com a curva muito fechada ou espelho com a curva muito aberta. É só uma representação, beleza? Beleza. Então ficou claro aqui os três pontos fundamentais: centro, foco e vértice. O foco está na metade do caminho entre os dois, porque ele é a metade do raio. Beleza? Beleza. Então você pode relacionar um com o outro, né? Se o foco é metade do raio, o raio é o dobro do foco. Tranquilo isso para todo mundo, né?
Beleza? Então, sabendo cada ponto desse, o que significa, vamos analisar o comportamento da luz e dos espelhos aí, como é que vai ser. Então, eu tenho dois tipos de espelhos, então eu tenho duas situações para analisar, ok? Então, ó, por que a gente marca esses pontos? Porque alguns raios, a gente sabe como se comporta quando passa por esses pontos. Tranquilo? A gente chama de raios notáveis, ok? Então, vou analisar como é que o raio de luz reflete no espelho curvo através desses pontos. Tranquilo? Beleza. Então, vamos lá. Um raio que vem paralelo ao eixo, tá? Então, o eixo é isso aqui, deitado. Um raio que venha paralelo ao eixo, tá? Quando bate no espelho, ele reflete na direção do foco. Ficou claro? O raio veio paralelo, reflete no foco. Tranquilo? Beleza. É como aquele negócio, como você disse, quando vem uma reta por dentro é côncavo. E Côncavo, quando é isso. por fora, Por fora é convexo. Então, vocês podem ver que o funcionamento deles são diferentes. Tá? Esse raio aqui funciona do mesmo jeito, mas como vai ser o desenho da imagem, vai ser diferente. Então, ó, veio o paralelo, veio na direção do foco, certo? Aqui, ó, do espelho convexo veio paralelo, mas refletiu na direção do foco. Só que o foco aqui está atrás do espelho, estão vendo? Ok? certo. Tranquilo? O raio realmente se encontra aqui, são os raios refletidos batendo. No outro, é o prolongamento do raio, tá? A direção aqui se encontra, mas os raios realmente não se encontram. Entenderam? Sim. Tranquilo? Então, ó, paralelo vai no foco. Como tanto faz o caminho que eu faço da luz indo ou voltando, se o paralelo vai no foco, eu posso inverter e dizer que o foco vai no paralelo também. Ficou claro isso? Ficou. Tá ok? Então, ó, paralelo vai no foco. Se passa pelo foco, vai paralelo. Entenderam? Aham, É tipo só pegar o vice-versa. princípio inverso. Tranquilo? Aham. Tá? Aqui ele errou o desenho, ele repetiu o mesmo desenho de cima, tá? Porque era para ser o contrário, né? Essa seta não era para estar indo no foco, era para estar saindo do foco, né? E tá voltando aqui paralelo. Mas vocês entenderam, né? Que tanto faz o caminho indo ou voltando. Aqui ele acertou, ó. Aqui tá vindo na direção do foco, tá vendo? Só que aqui refletiu paralelo. Vindo na direção do foco, refletiu paralelo. Então, é só aquele princípio da reversibilidade da luz. Beleza? Então, eu já Beleza. sei duas situações de raio para começar a formar minhas imagens. Paralelo vai no foco, foco vai paralelo. Já sei dois. Vamos aprender mais. Detalhe, pessoal. Eu tenho que saber o seguinte também, a diferença entre os espelhos. Eu não sei porque ele não tratou logo dos raios. Todos os raios que tem aí, não sei porque ele não tratou. Enfim. Mas eu falo logo de todos os raios com vocês, tá? Eu tenho mais dois, pessoal. Tá? Acho que pode ter sido alguma erro de digitação, não sei. Tenho mais dois raios para analisar. Vocês podem ver o vídeo e anotar aí. Eu sei do paralelo foco, foco paralelo. Antes de falar das imagens, eu preciso saber mais dois. E são fáceis também, tá? Um raio que passa pelo centro, ele reflete no centro. Ficou claro isso? Sim. Tá? Passou pelo centro de curvatura, ele vai voltar por ele mesmo, no centro de curvatura. Beleza? Beleza. Tá? Esse é o terceiro raio. E o quarto raio, para a gente fechar, é quando ele bate no vértice. Um raio de luz que bate no vértice, ele reflete simétrico aqui no vértice embaixo. É como a lei da reflexão normal, tá? Bateu assim, volta simétrico, como a lei da reflexão, que veio com o ângulo em cima, reflete com o ângulo igual embaixo. Tranquilo? No módulo de vocês deve ter isso. Nesse slide ficou faltando essa parte, mas no módulo de vocês deve ter. Beleza? Então, por isso que eu marco esses pontos, porque eu sei como os raios se comportam nesses pontos. Entenderam?
Entendi. Tranquilo? Vamos prosseguir aqui. Agora sim. Como é que as imagens se formam nos espelhos, tá? Então, eu vou dar um resumão para vocês, tá? Que é o seguinte, que ajuda muito a vida de vocês, tá? Primeira coisa, eu vou falar das imagens do espelho convexo, tá? A gente separa as imagens em algumas categorias, tá? Então, esse slide ficou meio fora de... Enfim, mas dá para a gente entender. Eu separei em algumas categorias. Uma imagem pode ser virtual ou real. Tranquilo? Eu vou até escrever aqui no Paint, eu acho melhor, para todo mundo ficar ciente do que está acontecendo. Tá? Posso ter uma imagem real, virtual. Tranquilo? Tranquilo. Toda imagem real ela é invertida, certo? Toda imagem real ela é invertida. E toda imagem virtual ela é direita. Beleza? O que significa isso? Invertido é o seguinte, ficar de cabeça para baixo. Tá? Esse objeto é assim, essa caneta, a imagem dela vai ficar de cabeça para baixo, invertido. Tranquilo? E direita é quando eu não inverto ela fica do mesmo jeito. Se a caneta está de cabeça para cima, a imagem dela vai ficar de cabeça para cima. Tranquilo? Tranquilo. Então, a gente separa entre virtual e real. Toda real é invertida e toda virtual é direita. Fechou isso aí, né? Depois, a gente analisa o tamanho. A imagem pode ser maior que o objeto, a imagem pode ser menor que o objeto, e a imagem pode ser do tamanho do objeto. Tranquilo? Uhum. Beleza? Então, isso vai depender da situação. Então, vamos entender as situações agora, tá? O espelho convexo é o mais fácil. Por quê? Anota o que eu estou falando. Ele só forma um tipo de imagem. Espelho convexo, não importa a distância que eu tenho aí. Ele só vai formar um tipo de imagem. Essa imagem vai ser sempre virtual, tá? E toda imagem virtual ela é direita, beleza? E no espelho convexo ele só forma imagem menor, sempre. Só vai ser esse tipo de imagem, tá? Virtual, direita e menor, o espelho convexo. Ficou claro para vocês? Ficou. Tá? Então ela está aqui, ó, mostrando, ó, uma imagem direita. A vela está aqui com a chama para cima, a imagem formada dela vai ser com a chama para cima. Então a imagem invertida, aqui, ó, seria isso. O objeto, a vela está com a chama para cima, inverteu e ficou de cabeça para baixo. Estão vendo? Isso é direita invertida. E o que é uma imagem virtual e real? Uma imagem real é aquela que os raios se cruzam de verdade, tá? São os raios que se encontram em um ponto. Já uma virtual não é o raio que se encontra no ponto, é o prolongamento deles. Estão vendo? Prolonguei esse raio, prolonguei esse raio. Se encontrar aqui, é onde eu vou formar uma imagem virtual. Tranquilo? Beleza. Então, real, os raios de luz batem mesmo num ponto. Virtual é o prolongamento dos raios que batem no ponto. Tá? Tranquilo? E o que é que vai acontecer? Eu vou desenhar aqui para vocês para entender um pouco o que acontece com um espelho côncavo, tá? Espelho côncavo, ele vai depender da posição que o objeto está. E a posição é relativa àqueles pontos que a gente estudou, beleza? Então, eu vou desenhar aqui o espelho. Deixa eu tentar aqui. Não, assim vai ficar ruim, tem que ser na curva mesmo, tá? Beleza. Então, eu tenho aqui o meu espelho, tá? Espelho côncavo. Vou marcar os eixos aqui e vocês vão entender o que eu estou querendo marcar e dizer.
Então, eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso, tá? Deixa eu ver como é que vai ser. Tá bom. Vou marcar em azul, acho que fica mais visível. Mais ou menos na metade aqui, tá? Então vamos lá. Vamos lembrando aí, para vocês irem praticando. Que ponto é esse aqui, no espelho com o eixo? Você lembra? Não tá aparecendo a setinha, não. Tá parada. Esse aqui. Ah, tá aparecendo não para vocês? Aqui ainda não, tá parado. Tá aparecendo o desenho no Paint? Ninguém para ninguém? Agora apareceu. Agora a setinha não tá aparecendo, não. A setinha Esse tá ponto parada. aqui, entre o espelho e o vértice. Ainda tá parado aí para você, meu jovem? O primeiro, Não, o desenho aqui. É um espelho o desenho tá vermelho. aparecendo. Agora, tipo, a Beleza. setinha do tio mexendo com o mouse não aparece, tá aparecendo, não. Não, beleza. Eu não tava mexendo não, por enquanto. Ah, E aí, esse ponto aqui no vértice... Eita, eu já falei um ponto, né? Enfim, o vértice é isso aqui, tá? o primeiro da curvazinha, né? Esse aqui, no meio do caminho, quem é? É o... Não, foco não. É o foco. É o Beleza? foco. É o foco, né? Esse aqui é o centro, beleza? Tranquilo? Deixa eu só botar esse V aqui para baixo para ficar mais bonitinho para todo mundo, né? Então, pessoal, o processo que eu vou mostrar para vocês me ajudou bastante a entender o comportamento da luz aqui, tá? Então, eu tenho as marcações dos pontos. Então, eu vou escrever todas as marcações possíveis aqui para mostrar os tipos de imagem que acontecem, tá? Então, eu tenho antes de C, antes do centro, beleza? Vamos lá. Pessoal, olha o que vai acontecer. Vou pegar um objeto aqui, tá? Uma seta. Ok? E o que é que eu vou fazer? Antes do centro de curvatura, ó, preste atenção no que vai acontecer. Tá? Antes do centro de curvatura, a imagem no espelho côncavo, ela vai ser real. Toda imagem real, ela é o quê? Pessoal? Virtual. Não, toda imagem real ela é invertida. Ah, sim. Tá? Achei que era... E menor. Antes do C, a imagem vai ser real, invertida e menor que o objeto. Tranquilo? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou aproximando, tá? Até chegar no ponto C. Então, eu tenho antes do C, ela é menor. Fui aproximando. Vocês acham que quando eu vou aproximando o objeto do espelho, a imagem vai ficando maior ou menor? E aí? Estou aproximando. Isso, vai crescendo. Então, se antes de C ela é menor, eu vou aproximando. Quando eu chegar no C, ela vai ser igual ao objeto, a imagem. Tá? Então, vou colocar aqui agora. Em C. Em C, a imagem vai ser ainda real. Toda imagem real é o quê? Invertida. Só que agora ela vai ser igual ou do mesmo tamanho. Você que escolhe como escrever, tá? Vou botar aqui do mesmo tamanho para ficar mais claro. Do mesmo tamanho, certo? Ficou claro isso? Ficou. Beleza. Olha o que vai acontecer agora. Entre C e F. Por isso que é importante a marcação dos pontos, porque a gente estuda em cima deles. Então, vamos aqui. Ó. Vou aproximar agora cada vez mais do espelho, certo? A imagem agora, você está aumentando. Ela continua aumentando, certo? Tranquilo até aí?
Tranquilo. Então, entre 100 e F, ela ainda é real. Toda real é o quê? Invertida. E agora, como ela foi aumentando, ela é maior que o objeto. Tranquilo? Dúvidas? Onde é que está meu mouse? Acho. Alguma dúvida por enquanto? Até agora não. Sempre vai se aproximando mais, vai passando do tamanho certo, né? Isso, vai aumentando, tá? Aí fica uma hora menor, chegou no C, é do mesmo tamanho, passou do C, ela é maior. Maior, Tranquilo? beleza. Tranquilo. Qual o próximo ponto que eu tenho aqui para escrever? Vou chegar no F. O F. Em F, vamos lá. É fácil em F, tá? Cheguei em F, pessoal. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Cheguei no F. Não tem imagem. Ok? Chegou em F. Se o objeto está exatamente no foco, o espelho não forma imagem. Beleza? Demais do tamanho? Oi? Não, não é por conta disso, não. É Ah, porque, por conta da lei da reflexão, os raios vão se encontrar no infinito. A gente não consegue enxergar a imagem no infinito. Entendeu? entendi. Então, imagem imprópria é chamado, tá? Imprópria. Não tem imagem. Ok? Não tem imagem. Ou a imagem está no infinito. E a gente usa desse processo para fazer instrumentos para a gente. Porque, ó, pelo princípio inverso, se no foco vai no infinito, se a imagem vem do infinito, forma onde? No foco. É assim que a gente pega imagens longe de estrelas, planetas e galáxias para formar a imagem aqui para a gente ver. Sacaram? Uhum. Deixa eu prosseguir aqui. Pronto. E o último, tá? O último conceito que a gente vai ver aqui, a única posição que falta é entre F e V, tá? Então, entre F e V. Presta atenção. Eu estou aproximando aí. Né? Oi, repete, por favor. Também não vai ter imagem não, né? Porque se já no F já não tem. Não, tem imagem ainda. Tá só no F que não forma imagem. Ok? Beleza. Então, vou aproximando de novo. A imagem vai aumentando, certo? Então, ela ainda vai ser maior. Só que tem um detalhe agora. Quando ela passa do foco, ela passa do real para o virtual. Beleza? Ok? E toda imagem virtual ela é o quê? Direita. Ok? E maior. Estou aproximando, vai ficando cada vez maior a imagem, certo? Então, no convexo, só tem uma posição possível. Tá? Não importa a posição, só tem uma imagem possível. Desculpa, é imagem possível, não é posição não. Então, como é do convexo? Virtual, direita e menor. O côncavo tem um monte de posição para analisar. Tá? Professor, os dois formam imagem virtual. Como é que eu vou diferenciar um do outro? A imagem virtual do convexo, ela é menor. A imagem virtual do côncavo, ela é maior. Tranquilo? Tranquilo. Esse aí é um côncavo, né? É. Tá? Dentro da curva. Fora da curva é o convexo, que só forma um tipo de imagem. Não importa a posição. Beleza? Tranquilo? Então, no módulo tem aí, ó, como é que eu desenho as imagens. Tá? Cadê? Então, aqui, ó. Tá? Antes, tá aqui, real invertido e menor. Ok? Aí vem o raio aqui. Para você desenhar os raios, pessoal, basta saber dois. Tá? Se eu souber desenhar dois, eu sei como é que a imagem se forma. Então, vamos pegar dois que eu conheço. Paralelo vai aonde? No foco. Aqui, ó, veio o paralelo, bateu no foco. E o que vai no foco sai onde? Paralelo. Esse aqui passou no foco, refletiu paralelo. Onde eles se encontram, forma a imagem. Beleza? Dois raios, onde eles se encontram, seja eles realmente ou o prolongamento deles, eu formo a minha imagem. Ok? Então, ó, antes eu formo a imagem em nó. Tá?
Depois aqui, ó, como eu falei, os mesmos raios que eu pegar aqui, ó, vai formar uma imagem maior, tá? Entre C e F. Depois do F, eu não consigo mais fazer com que o raio se encontre. Só o prolongamento do raio que se encontra. Por isso que ele passa a ser virtual. Beleza? E o que mais? Ele não mostra no foco. Queria que ele mostrasse no foco. Tá? Mas enfim. Mas ficou claro, pessoal, essas posições possíveis aí em relação a como é que a imagem pode ser formada? Alguma dúvida? Ficou. Não. Beleza. Não é melhor analisar por essa situação de aproximação que eu estou mostrando do que só pegar o desenho pronto? Olha. Porque só pegar o desenho assim, não é melhor entender o que está acontecendo, aproximando ou afastando? Isso me ajudou bastante enquanto eu estava estudando isso. Sim, prosseguindo, a gente vai ver a equação agora, tá? Ia ser muito bonito e perfeito se só tivesse teoria, né? Mas a gente vai ver conta também sobre esses espelhos, tá? Então a gente vai marcar algumas coordenadas aqui no eixo, tá? Então, eu tenho que analisar a distância até o espelho e eu tenho que analisar o tamanho da imagem do objeto, tá? Então, uma é no X e outra no Y, tá? Lembre, óptica geométrica, a gente vai usar muito a geometria aí na matemática, tá? Então, vamos lá. A nossa equação, tá? A nossa equação para resolver qualquer coisa no espelho é essa, tá? Por que isso é importante, pessoal, de entender essa equação e essas posições que eu estou falando? Porque a gente vai estudar lentes no próximo bimestre, tá? E as lentes usam da mesma equação, exatamente a mesma equação e relação. Porém, no espelho ele reflete, a lente não, a lente a luz atravessa. Mas a equação e a cara da montagem das coisas são a mesma. Beleza? Tranquilo? Então é bom entender bem isso, que o seu próximo bimestre vai ficar muito mais fácil. Porque a gente vai ver a mesma coisa, aplicada em situação diferente, então fica bem mais fácil, né? Então vamos lá. Essa é a equação de Gauss, tá? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. O que é P, o que é P', o que é F? F ficou na cara, né? F é o foco, beleza? A distância do foco do espelho. Tranquilo? O P é a distância do objeto até o espelho. Tá? Então, foco é a distância focal do espelho. O P é a distância do objeto até o espelho. E o P' é a distância da imagem até o espelho. Beleza? Dúvidas? Entenderam a equação e o que cada coisinha representa? Pessoal, estão me ouvindo? Sim, entendi. Prosseguindo. O que é que eu tenho aqui que analisar? Referencial. Tá? Bem, nós vamos adotar o positivo e o negativo aqui no espelho, tá? Então, no espelho, a gente vai adotar o positivo como o lado esquerdo do espelho, certo? Tranquilo? Então, tá aqui, ó, a luz vem sempre da esquerda para a direita. Estão vendo aqui? A luz vai sempre vir da esquerda para a direita do objeto. Da esquerda para a direita e eu vejo o reflexo, certo? Então, o esquerdo aqui é positivo. É contrário ao que a gente adota na matemática, mas é simples ainda de entender, tá? Então, ó, eu tenho valores positivos e negativos para algumas coisas. Primeiro é o foco, tá? Um foco positivo é um espelho côncavo. E um foco negativo é um espelho convexo. Ficou claro para vocês? Foco positivo, côncavo. Foco negativo, convexo. E não existe, tá, coisa pior para você fazer nessas equações do que errar o sinal. Porque muda o tipo do espelho, muda a imagem, inverte tudo. Se você errar um sinal aqui, você vai errar tudo sobre a situação. Tá? O sinal em outras coisas da física também é muito importante, lógico. Mas aqui gera uma confusão tremenda.
Porque você pode marcar alternativas erradas achando que está indo certo. Porque pode fazer sentido para você, mas por conta do sinal foi toda a estrutura errada. Beleza? Então, espelho côncavo, foco positivo. Espelho convexo, foco negativo. Tranquilo? O objeto, ele não pode ter uma distância negativa, tá? O objeto sempre vai estar à esquerda do espelho aqui. Tá? Então, ele sempre vai ter uma distância positiva. Então, P, ele é sempre positivo. Certo? A distância do objeto. Mas a imagem não. A imagem pode ser formada na frente do espelho ou atrás do espelho. Beleza? Então, se o objeto está sempre na esquerda, a imagem pode estar na esquerda ou na direita. Se a imagem, tá, que é a distância aqui do pelinho, está na esquerda do espelho, ou seja, uma imagem real, os raios realmente se encontram. Tá? O que é que vai acontecer? Esse pelinho vai ser positivo. Ok? Mas se a imagem está atrás do espelho, ou seja, os raios é só o prolongamento que se encontra, tá? Então, atrás do espelho é uma imagem virtual. Então, o pelinho é negativo. Certo? Então, se ele falar que a imagem virtual está a 10 centímetros do espelho, você vai colocar na equação menos 10, porque a imagem é virtual. Ele nem sempre vai dar o sinal, não. Ele vai dar a situação para você analisar o sinal. Ficou clara a equação e cada ponto aqui que a gente vai relacionar dessa equação? Consegui entender, consegui. Tá? É uma questão de notação, de referencial, tá? Isso para as distâncias do X, né, deitado, a distância até o espelho. Agora a gente vai relacionar a altura das imagens do objeto. Beleza? Então, o aumento linear transversal, tá? O quanto que eu aumentei ou reduzi a imagem, é I sobre O. Onde I é o tamanho da imagem e O é o tamanho do objeto. Tamanho, tá? Ficou claro isso para vocês? Ficou. Isso é uma fórmula, né, para utilizar? Isso. Essa é uma e essa é outra. Essa aqui é para saber distâncias, essa aqui é para saber o aumento. O quanto que eu aumentei ou reduzi a imagem. Tá? Então, pense comigo aqui, ó. Tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto. Isso é bem simples de deduzir, geometricamente falando. Porque se eu tenho uma imagem de 20 centímetros e o objeto era 10 centímetros, eu aumentei em 2 vezes. Então, minha ampliação foi 2. Entenderam? Se eu tenho uma imagem de 10 centímetros e meu objeto agora era 20, 10 sobre 20 dá meio. Então, eu reduzi a minha imagem na metade. E assim a gente consegue achar esse aumento. Tranquilo? Aumento ou redução, né? Depende da situação. Certo? Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos lá. Eu posso relacionar essas distâncias em x com a distância em y. Tá? Eu não vou provar para vocês como é que a gente chegou, mas a gente já vai mostrar como chegou, certo? Onde chegou. Então, ó, I sobre O, que é a ampliação também, ó, pode ser igual a menos P' sobre P. Ok? Menos P' sobre P também dá um aumento. Tá? Então, você pode achar o quanto que a imagem aumenta ou diminui em razão das distâncias. Mas não esqueça do menos, porque isso é importantíssimo. O sinal aqui, lembra, é muito importante. Então, eu tenho duas relações do estudo do sinal aqui. Se a ampliação for positiva, a imagem é direita, significa que ela está de cabeça para cima. A ampliação negativa significa que a imagem está invertida, ela está de cabeça para baixo. Tranquilo? Lembre, toda imagem real é invertida. Certo? Então, olha aqui, ó. Menos P' sobre P. O P só pode ser positivo sempre. Então, vamos analisar o P'. Se o P' é positivo, ele é uma imagem o quê? Real, né? Tá aqui, ó. Imagem real, P' é positivo. Então, menos com mais fica menos. Por isso que a imagem que tem aqui ampliação negativa é a imagem invertida. Porque quando eu jogar aqui, vai ser uma imagem real. Quando eu for pegar uma imagem direita é uma imagem virtual. Imagem virtual, ela tem um P' negativo. Então,
Quando eu jogar aqui, o pelinha vai ser negativo. Menos com menos fica o quê? Mais. Então, por isso que a ampliação positiva é da imagem direita. Porque vai ser uma imagem virtual e eu jogo aqui o pelinha negativo. Aí menos com menos vira mais. Então, é tudo uma análise de sinal, geometricamente falando, sobre a situação. Tá? Eu relaciono distância com altura e acho aí, analisando o jogo de sinal. Lembrando, a leitura da equação para ficar mais fácil, tá? 1 sobre alguma coisa, tá? 1 sobre f, a gente lê o inverso de f, tá ok? Então, o inverso do foco é igual ao inverso da distância mais o inverso da distância da imagem. 1 sobre alguma coisa é o inverso dessa coisa. Beleza? Professor, é fácil. Aqui é só somar e calcular. Tenham cuidado. Vocês vão ter que somar e subtrair frações muitas vezes. Então, você tem que saber trabalhar bem com fração. Alguém aí tem muita dificuldade com fração ainda? Tá tranquilo. Tá? Então, a gente vai revisando essa parte aí de conta de fração, conforme a gente for avançando nas questões. Ficou alguma dúvida referente às equações? Não. Tô tranquilo. Ficou alguma dúvida referente aos eixos aqui, os pontos, como é que a imagem se forma? Não, isso aí foi Não. mais fácil. Beleza. Então, pessoal, semana que vem a gente vai revisar, tá, para a prova. Eu estou querendo para vocês cobrar só essa parte da reflexão da luz sem estar no espelho curvado, tá? Porque a gente está vendo isso agora, vai ficar muito em cima. Então, eu vou colocar para vocês, tá, só a parte do espelho plano e antes, tá? Então, eu vou passar para a Érica agora o conteúdo da prova, ela vai postar aí para vocês, ok? Mas foi bom analisar esses espelhos curvos, porque quando a gente for trabalhar com eles vai ficar mais fácil. Então, semana que vem a gente revisa, faz um monte de questões sobre a reflexão da luz. Vocês pegam aí, tá? Eu vou parar a gravação aqui. Beleza.